Senhor, amém? Glória a Deus. Já as suas Bíblias. O livro 2 Reis, capítulo número 20. 2 Reis, capítulo de número 20. Bem, 2 Reis, capítulo número 20, vamos ler até o versículo número 11, eu leio o versículo primeiro, a igreja, o segundo, e assim até nós concluímos o versículo número 20, até o versículo número 11. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ah, Senhor, se servindo de ti, lembra de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e tomarás, e puseram sobre a chaga, e ele sarou. E disse Isaías: este será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiante-se-á a sombra 10 graus, ou voltas 10 graus atrás. Todos nós, o versículo de número 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado ao relógio do sol de Acaz. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Meus irmãos, saberemos que nós estamos em uma campanha da família, e essa mensagem, esse ensinamento que será ministrado aqui hoje é voltada a essa intenção, falar sobre a família. Aleluia. O nosso tema da família, os irmãos sabem qual é o tema da família que nós estamos vivenciando esse mês? Como que é, irmãos, o tema da família? Nós estamos vivenciando esse mês aí, quem sabe? Só a irmã Vanessa sabe só? Todos sabem, irmãos, qual é o tema do mês que nós estamos vivenciando pelo Ministério de Perus, a Igreja da Assembleia de Deus? Todos sabem? Colocando a casa em? Colocando a casa em? Amém. Então nós vamos hoje trazer um ensinamento da palavra do Senhor nessa visão, a visão da família. E nós já entendemos o trabalhar do Senhor
e a sua perfeita e boa vontade. Eu creio que alguns dos irmãos, ou muitos irmãos, conhecem essa passagem, aleluia, que ocorreu no Antigo Testamento a respeito do rei Ezequias. Era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Foi diferente de seu pai. Seu pai não andou nos caminhos do Senhor Deus de Israel, né? Ele, Acaz, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém o seu filho, aleluia, Ezequias, já pegou uma visão diferente. Seu pai Acaz andou nos caminhos errôneos, não se viu, aleluia, perfeitamente a Deus, e não andou nos caminhos do Senhor. Mas já Ezequias obedecia a lei do Senhor e procuravam agradar a Deus. E nós vamos entender também que, diferente de Ezequias, seu filho, aleluia, Manassés, também não foi reto perante Deus de Israel. Olha que coisa. Mas o que nos chama a atenção é que quando Deus tem um propósito para a vida de alguém, Deus tem seus meios de trabalhar, de fazer e de mudar. E nós entendemos nesse texto que o rei Ezequias estava passando por dois processos difíceis. O primeiro processo era uma enfermidade, e a enfermidade que ele estava passando era para a morte. Ele estava passando por uma situação difícil, aonde a medicina não dava mais jeito, não tinha mais saída para eles. Os seus dias estavam se findando, não tinha mais o que ele fazer. Outro problema era, aleluia, político, e uma situação econômica estava passando também uma grande dificuldade, porque a Síria, o rei da Síria já estava dominando a Judá em paz, e estava passando por alguns conflitos políticos nesta época, aleluia. Então era duas situações difíceis, uma situação de governo, governamental, e uma situação de enfermidade. Mas Deus tem seus meios para trabalhar diante das circunstâncias e diante das adversidades. Quando nós achamos que não tem mais saída, quando nós achamos que não vai dar certo, é aí que Deus entra com a sua resposta. Ele só procura que nós entendemos o que Ele quer tratar conosco, porque nós vemos que no texto ao qual nós lemos, que, aleluia, o profeta Isaías vai até a casa do rei, e Deus, conhecendo a situação, tanto na circunstância de governo, como também a saúde do próprio rei, e conhecendo a sua família, Deus sabia muito bem como o tratar, aleluia. É muito interessante esse tema e essa passagem, que nós vamos entender o que Deus fez, coisas grandes, quando nós entendemos, quando o homem se humilha perante a Deus, tem o seu coração contrito e quebrantado, com certeza Deus não vai jamais desamparar. Deus só procura um ser humano, uma pessoa que queira se entregar a Deus, independente da situação, independente do problema. Deus quer tratar, Deus quer agir, e Deus tem seus meios, e Ele sabe como fazer. Às vezes nós nem sabemos traçar o meio ou o caminho para chegar ao propósito que nós queríamos, mas Deus sabe como fazer. Então, quando nós vemos aqui que no capítulo de número 1, eu vou ler aqui esse versículo e vamos adentrar no texto, nós vamos entender quão grande é o nosso Deus, aleluia.
E nós vimos aqui que, nós lemos no capítulo 20, o versículo 1, que o rei Ezequias adoeceu, estava enfermo, mas o Senhor Deus o visitou. A importância não era o problema, a importância era, aleluia, não era a situação que estava ocorrendo naquele momento, mas a importância maior foi quando Deus chegou na casa do rei, aleluia. Porque o profeta chega e vai falar: assim diz o Senhor, aleluia, ordena. Olha só que situação. Vamos entender essa parte A aqui do versículo de número 1. Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora imagina comigo, irmãos, o crente estava passando por um processo difícil, de enfermidade, já decretada pela ciência a morte. Aí vem um profeta, um homem de Deus, dizer para ele que, olha, a tua casa está bagunçada, tu precisa arrumar a tua casa, coloca a tua casa em ordem, aleluia. De que forma nós entenderíamos o tratar de Deus? Mas quando ele entendeu que Deus falava com ele, porque quando Deus falou para Isaías, olha, usando o profeta Isaías, falando para o rei Ezequiel, coloca a tua casa em ordem, aleluia, porque morrerás e não viverás. Ponto final. A ordem de Deus era essa, aleluia. A ordem de Deus pelo profeta, pelo homem de Deus que foi enviado até a casa do rei Ezequiel, foi: olha, tu coloca a tua casa em ordem, porque tu não vai viver, tu vai morrer, aleluia. Agora nós trazemos para nossas vidas no dia de hoje, de que forma nós entenderíamos essa situação? Será que nós íamos se isolar, questionar a Deus, entrar em depressão, porque foi Deus que falou que agora eu vou morrer, e Deus nem olhou para mim, nem teve misericórdia de mim? Mas quando nós chegamos no versículo de número 2, qual foi a reação, aleluia, do rei Ezequias? Qual foi a reação dele? Então Ezequias virou seu rosto para a parede, aleluia, e orou ao Senhor, dizendo: vem aí o momento. Virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, vindo de ti, lembra de que andei diante de ti, e em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou, aleluia, Ezequias muitíssimo. Quando ele soube da notícia, aleluia, primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. Quando ele vai se prostrar perante o altar do Senhor, se humilhando a Deus, colocando a sua face no pó, porque a resposta de Deus não era para a vida, era para a morte, perante o profeta, aleluia. Mas irmãos, o que nos chama a atenção, quando um ser humano ou um crente, com seu coração contrito e quebrantado, se prostra perante ao Senhor, com certeza isso mexe, aleluia, com os céus. Chamou a atenção de Deus, porque não vimos nenhum questionamento dele, a não ser dizer: Senhor, eu andei na tua presença. Ele quis dizer: olha, eu não fui como meu pai construiu altares a outros deuses, eu fiz diferente, aleluia. E agora a resposta é para a morte. Então ele orou a Deus, aleluia, chorou muito, e aí Deus vai agora entrar em ação. O que eu entendo com isso é que Deus só espera o momento da nossa reação.
De que forma nós vamos reagir para que Ele possa entrar em ação? Aleluia. Porque é onde nós entendemos o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus na vida do rei não era só a sua enfermidade, mas era o problema que estava acontecendo na sua casa, em seu reino. Algumas coisas não estavam bem, aleluia. E é dessa forma que Deus trata quando as coisas não vai conforme aquilo que nós queremos, aquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós bem pensamos, porque nem tudo é conforme a nossa vontade, mas seja conforme a vontade de Deus. Será que diante da situação, diante do problema, nós perguntamos assim: Senhor, seja conforme a tua vontade e não a minha? Porque às vezes nós só pensamos em nós mesmos, esquecemos de perguntar se é, aleluia, a perfeita vontade de Deus. Por que que isso está acontecendo? Se é para a tua glória ou não, aleluia. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, segundo as Crônicas, capítulo de número 7. Vamos falar aqui de um homem que se humilhou, porque Deus queria tratar com a sua vida pessoal e com a sua casa. E para Deus tratar, precisa de algumas reações, ou de alguma tomada de decisão, ou de uma ação que nós devemos tomar. Porque às vezes para nós parece que tudo está bem, parece que nós estamos, não está certo, eu estou bem, eu estou ouvindo a casa de Deus, estou cantando, eu estou indo à igreja, mas não é só vir ou só cantar, é estar na presença de Deus, é aprender a procurar viver Deus. É diferente, irmãos. E a igreja todo mundo vai, agora diferente é viver Deus, dentro da igreja e fora da igreja, é a diferença, e é isso que Deus procura. Se nós entendemos onde nós vamos ler no capítulo número 7 de 2 Crônicas, aleluia, e o capítulo número 6 e 7, nós vamos entender como Deus trata e como Deus faz. Porque Deus não olha para o momento, Ele é Deus do, aleluia, do passado, presente e futuro. É assim que Deus olha, aleluia. Às vezes nós só olhamos para o presente, aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo número 7, vamos ler aqui, conhecido também da igreja, versículo número 14, vamos ler aqui até o versículo número 16. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Amém. Então nós entendemos aqui, quando o rei Ezequias vai lá, ora, chora a Deus, é aí que Deus entra em ação. E quando nós chegamos aqui em 2 Crônicas, capítulo número 7, o versículo de número 14, nós entendemos também esse mesmo propósito. Se nós voltarmos atrás do texto, nós vamos ver que a igreja estava passando pelo momento de glória, estava tudo bem aparentemente, mas para os olhos de Deus não estava bem, aleluia. Nós vamos ver que a vida cristã é progressiva, né? Então ele vai ver aqui no capítulo 7, versículo 14, Deus vai falar: olha, por quê? É o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele vai falar assim: se humilhar, aleluia, orar e buscar a minha face, uma vírgula aqui, porque não tem como Deus restaurar a família, Deus abençoar o lar,
se não haver uma concordância e uma união, se Deus não vir para o centro da família, se Deus não vir para o centro do lar, e Deus só entra em ação quando nós abrimos o espaço para Deus entrar, ou o nosso coração, porque Deus quer vir trabalhar, Deus quer entrar no meio da família, porque tem famílias com problemas, tem famílias que têm problemas, famílias cristãs também que têm problemas. Nós tratamos alguns casos que famílias passam por dificuldade, por falta de quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia, a palavra de Deus vai nos falar: o meu povo perece ou sofre por quê? Por falta de conhecimento, por falta de quê? De observar a palavra do Senhor, de chamar Deus para o centro do lar, para que Deus possa tratar e trabalhar, porque, aleluia, só andamos em concordância no lar, seja para os cônjuges, ou seja com os filhos, se haver um diálogo, se haver conversa, e principalmente quando nós tratamos a respeito do reino de Deus, mostramos qual é o caminho que nós devemos andar perante o Senhor, falando sobre família. Louvado seja o Senhor. Isso é a importância de tudo isso. E não tem como Deus agir se, primeira coisa, não haver às vezes um quebrantamento, porque a dureza de coração no meio da família, do lar, às vezes não deixa que Deus opere para tratar, para agir, para fazer mudar. Precisam às vezes se humilhar para que Deus possa agir. Alguém tem que ceder para que Deus possa fazer alguma coisa, porque se não cedemos, aleluia, uns colocar dureza no seu coração, não tem como Deus agir, não tem como Deus fazer. E Deus só trabalha quando há concordância em todos os âmbitos. Deus só trabalha quando tem concordância. Então o primeiro passo que nós temos que entender diante do projeto, do processo, é se humilhar, buscar ao Senhor e a sua face. Irmão, não tem um coração duro que não seja quebrantado. Quando o crente é dependente de Deus, Deus entra, Deus faz, Deus trabalha e Deus resolve. Mas precisam dessas atitudes primeiramente, para que Deus possa fazer, aleluia. E depois, muitas das vezes, aleluia, tem que se converter, porque nem todos que estão dentro do ambiente estão convertidos ao Senhor, porque a própria palavra nos diz: e se converter dos seus maus caminhos, para Deus abençoar, para Deus fazer, tem que haver mudança, aleluia, tem que haver renúncia, e não tem como haver mudança e renúncia se nós não se humilhar perante o Senhor, buscando a Ele, para que Ele possa fazer, para que Ele possa trabalhar. As bênçãos dos céus só serão derramadas sobre a família, as mudanças, quando entra nesse propósito, aleluia. Porque, irmãos, tem pessoas, eu vou falar para vocês, aleluia, que estão dentro do ambiente. Está gravando, né? Deixa eu, meu Deus, é real. Nós tratamos, irmãos, pessoas que estão no ambiente espiritual, mas a sua mente está fora. Sabia disso? Pessoas que participam às vezes do corpo do Senhor, mas está fora, a mente está fora. Recentemente nós tratamos algumas situações nessa visão. Então nem todos que estão dentro do reino estão vivendo o reino de Deus como deveria viver. É por isso que a palavra de Deus, ela não vai em vão, irmãos. A palavra de Deus, ela não fala em vão, não. Deus fala porque Ele sabe como fazer. Quando, aleluia, Deus, aleluia, usa, aleluia, ao rei Salomão, quando estava orando, e vem nessa visão para ele: olha,
o meu povo tem que, aleluia, se humilhar, o meu povo tem que orar, o meu povo tem que buscar a minha face, o meu povo tem que se converter no seu mais caminhar, porque a situação não estava boa. Para Salomão parecia que tudo estava tranquilo, estava belezinha, mas para Deus não estava, aleluia. E Deus trata dessa forma, Deus sabe como fazer. Aí ele falou: se meu povo for entrar nesta visão, aí o versículo, a partir do versículo número 15, do capítulo 7, de 2 às Crônicas, ele vai dizer: e agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. É forte ou não é? Então, para que Deus possa ouvir, para que Deus possa, aleluia, olhar, tem que estar em unidade, tem que andar certo, para que Deus possa fazer. Porque às vezes nós dizemos assim: Senhor, porque o Senhor não respondeu a oração como deveria? Como que estão as condições? Será que nós analisamos a nós mesmos para que Deus possa fazer? É importante, é culto de ensino hoje, né? Então é desse jeito que Deus fala, para que nós aprendemos mais buscar ao Senhor, entender o seu propósito, aleluia, a sua vontade, o que Ele quer fazer. Porque nós saberemos que viver o Evangelho de Cristo é renúncia. Não tem como viver o Evangelho sem mudança, sem renúncia. É todo dia, após dia, renunciamos a nós mesmos para viver o Evangelho do Senhor, mortificando as nossas paixões, os nossos sentimentos que nos rodeiam, querendo nos tirar da visão para viver a Cristo. A vida do cristão é assim, mortificando a sua carne, aleluia, com as suas paixões, para viver a Cristo. É a vida do crente na caminhada do Senhor. Quando nós perdemos essa visão, as coisas andam distante de Deus, irmãos. Parece que está, mas não está, é a realidade. Então, em todo o tempo, nós temos que ter essa visão. A entrar no Senhor, no altar de Deus, na casa do Senhor, primeira percepção nossa é nós analisarmos a nós mesmos. Dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, se eu pequei hoje e até nem percebi por falar, aleluia, ou por pensar. Perdoa os meus pecados. Reconhece, Deus reconhece que nós somos frágeis e até então que nós falhamos, mas nós temos que ter também a humildade de nos reconhecer. Para o Senhor, não seria digno de estar diante do teu altar, mas a tua misericórdia nos alcançou para estarmos diante da tua presença, aleluia. Porque a mudança do crente é dia após dia, para alcançarmos os céus. Vamos chegar na perfeição? Não, nós não vamos chegar na perfeição da santidade aqui na terra, mas com Jesus sempre melhorando. Essa é a nossa realidade, né? Com Jesus sempre buscando. Não tem como estar com Jesus e retroceder. Se está nos caminhos do Senhor, dizendo que está retrocedendo atrás, alguma coisa está errada, algo não está certo. Com Jesus é melhoria, irmãos. Com Jesus é mudança, aleluia. A vida do cristão é assim. Não é só de, aleluia, de momentos, emoções, não. É vida de renúncia, o cristianismo do Senhor Jesus. Para ser crente e viver em seus caminhos, tem que viver vida de renúncia, para que Deus possa tratar, entrar e fazer mudanças. Aleluia. Versículo de número 1. A igreja não é do pastor, nem de um rei, e nem de um governante. É o meu povo. Você viu que na segunda, capítulo número 7, versículo 14, se o meu povo,
E quando nós voltamos aqui, aleluia, ele vai dizer, o rei Ezequias, chefe do meu povo, aleluia. Por quê? Porque a igreja de Deus, nós somos de Jesus, aleluia. Nós não mandamos em nós mesmos, porque nós somos do Senhor Jesus. Vivemos para Deus, para fazer a sua perfeita e boa vontade. Às vezes muitos acham que mandam em si mesmo. Não, irmãos, nós estamos vivendo por Deus e para Deus. É o propósito de Deus para conosco. Deus não fez o homem para andar conforme os seus prazeres ou o seu domínio próprio, não. Aleluia. Deus fez o homem para servir a Ele, se relacionar com Deus, estar diante da sua presença, aleluia. Ainda que o pecado se alastrou diante da humanidade, mas a humanidade cristã está debaixo da mão de Deus. Deus vai falar, aleluia, que nós somos a propriedade peculiar de Deus, amém? Propriedade de Deus. Então, se nós somos propriedade do Senhor nosso Deus, nós somos totalmente dependentes dEle. Agora, quando o homem toma as suas próprias decisões, usa o seu próprio braço, a sua própria vontade, e Deus fica no segundo plano, pode ter certeza, o seu caminho é curto, e as suas humilhações são maiores, porque não obedece ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ver na história que Israel sofreu muito, a nação de Israel, que era o povo de Deus escolhido, pagou grandes preços, por causa da desobediência, se desobedeceu, pagou o preço. Por quê? Porque Deus fala assim, tu és meu, foi feito para me adorar, criado por Deus para me adorar, para me servir, é minha propriedade, é povo meu. Agora você vai andar conforme as suas vontades, fazer o que vocês bem querem fazer, então vocês pagarão pelas suas próprias consequências. Aleluia. É forte esse ensinamento hoje, não é? Mas é assim que Deus tratou com a nação de Israel. É assim que Deus trata com nós ainda hoje na graça, trata, irmãos. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, sim ou não? Ou porque nós estamos na graça, Ele mudou? Não, Deus agora é amor. Porque veio Jesus, sim, muito bem. Mas também Ele é o quê? Ele é justiça. E a justiça e o amor andam junto. Não se separou. Aleluia. Muitos vêm dizendo assim, não vem, que Deus só quer o teu coração. Aleluia. Deus quer o teu coração, a tua alma e por completo. Aleluia. Deus não quer só um pedacinho de você, não. Deus quer você por inteiro na sua presença e nos seus caminhos. E Deus se alegra muito quando nós entendemos isso, irmãos. Quando nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Quando o rei Ezequias entendeu esse propósito, você viu que as coisas mudaram. Como é maravilhoso Deus. Deus vai dizer assim, olha, a situação tua é para a morte. Não vai viver, aleluia, não vai viver. Morrerás e não viverás. Que situação, né? Brincadeira, irmãos. Se nós olharmos, analisarmos o texto e pararmos para meditar, é muito forte isso. Tem pessoas que se abatem com uma palavrinha de nada. Tem pessoas que não vêm à igreja porque passou pelo irmão e não deu a paz do Senhor. É ou não é? Está sendo filmado, mas amém. É desse jeito, não é? Pessoa que passa, o irmão não olhou para ele, não vou mais na igreja não, o irmão não me olha, o irmão não me abraça, né? Esse dia o irmão falou assim, eu não vou, o irmão não dá a paz do Senhor para mim não. Eu falei, mas não, você não vai para a igreja porque não dá a paz do Senhor? Aleluia, e a sua paz está em Deus?
E você dá a paz? Né? Porque uma coisa é nós cobrarmos, outra coisa é nós fazermos. Aleluia. Então nós vemos que parece que as pessoas perdem a sensibilidade espiritual para entender a perfeita vontade de Deus. Por isso que nós sempre falamos, irmãos, quando viemos à casa do Senhor, fomos chamados por Deus, é para viver para Ele, independente. E quando nós vivemos para Deus, você vive a diferença. Porque você não olha para pequenas coisas. Você até entende o momento que o irmão passa por você, não dá paz, vai lá do outro lado da rua, ou te vê assim, mas vira o rosto, não te viu. Aleluia. E você vai ficar chateado? Não. Você é crente. Aleluia. Você está em Deus. E quando nós estamos no Senhor, nós não olhamos para pequenas coisas, não, irmão. Você te coloca de lado. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque a resposta do profeta não foi brincadeira. Tu não vai viver, tu vai morrer. Mas quando ele entendeu, todas as coisas mudaram. Aí o versículo de número 5 vai dizer, e voltou a dizer a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Irmão, como é bom quando Deus fala conosco e quando Ele ouve a nossa oração. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Percebemos que quão é importante o efeito da oração, do momento. Se nós pararmos para pensar, quanto tempo Ezequias não estava sem essa unidade? Né? Porque foi depois que ele ouviu a resposta, sabendo da situação que estava passando, que ele foi se humilhar. Porque na sua mente, por exemplo, ainda há uma saída, eu ainda estou mais não passando pelo processo, mas pode ser que é uma saída. Mas quando veio a resposta direto, ele foi ali, se humilhou, chorou, aleluia, aí Deus abriu os céus. A resposta à sua oração, as suas lágrimas, aleluia, motivou Deus. Chamou a atenção de Deus, a sua atitude, irmãos. O crente, quando tem atitude de sinceridade com Deus, chama a atenção de Deus. Porque Deus trata com pessoas sérias. Deus não trata com quem é menino, não. Deus trata com homens de verdade, que estão com o seu coração quebrantado em sua presença. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele nem acreditou, não. Porque Deus falou para o profeta, olha, volta. Isaías não tinha nem saído do pátio ainda. Aí Deus falou para Isaías, olha, volta. Aleluia. Porque ainda tem uma resposta, foi rápido. A resposta de Deus, não sabemos quanto que foi o tempo ali determinado do ocorrido. Mas Deus falou, volta lá porque eu mudei. Fala para Ezequiel que ele não vai morrer mais não. Porque nem toda enfermidade é para a morte, irmãos. Nem toda enfermidade é para a morte. Entendemos dentro desse texto, tem coisa que é para Deus tratar, tem coisa que é para Deus trabalhar, seja na família, ou seja no âmbito pessoal, é para Deus tratar, porque Deus sabe com quem trata. Nós não nos conhecemos a nós mesmos, porque até o próprio nosso coração é enganoso, diz lá o provérbio, que o coração do homem é enganoso, mas Deus conhece até antes de nós pensarmos, Deus já sabe o que nós estávamos pensando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece muito bem, mas tem pessoas que parece que esqueceram que Deus o conhece. A simplicidade, ela muda o conceito. Versículo número 6 diz assim, e acrescentarei os teus dias, 15 anos, olha só, a situação era para a morte, Deus vai lá e fala assim, olha, não vai morrer mais, tu vai viver mais 15 anos,
Mas sempre nós teremos algumas dúvidas, não é? Sempre tem dúvida ainda, será que isso vai acontecer mesmo? Mas uma coisa é certa, irmãos, quando Deus fala, Ele faz, independente até da tua incredulidade, até do teu será, Deus vai fazer. Né? Porque nós entendemos aqui que quando Isaías volta para falar com o rei Ezequias, que ele não ia morrer mais, Deus ia acrescentar 15 anos de vida para ele, aleluia. E Deus ainda fala assim, olha, eu vou acrescentar teus dias, teus anos, e ainda vou dar livramento para o teu reino. A Síria não vai dominar, até tu estás vivo, não vai dominar, porque eu sou o teu Deus. Ah, irmão, você percebeu quando Deus trabalhou em duas reações, ou em duas reações, oração e lágrima. Deus mudou a circunstância. Dentro de tudo isso, o quê? Um coração quebrantado. Deus não se apartará de um crente que esteja, aleluia, com o coração contrito e quebrantado, para que ele possa agir. Deus age. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Olha só, propósito de Deus, aleluia. E disse mais ainda, olha, eu vou levar a cura. Deus levou a cura, onde a ciência não tinha mais cura para a sua enfermidade, né? Deus falou assim, eu vou levar a cura para você ainda. Deus é maravilhoso, né? E disse mais Isaías, toma uma pasta de figo, e tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Deus ainda usou, aleluia, a medicina natural para curar. Então entendemos que a ciência não, daquela época não curou, mas Deus, através do homem de Deus, aleluia, usou figos ali, para pasta de figos, para curar o homem que estava à morte. Que ele estava passando por uma enfermidade difícil, uma úlcera difícil. Era uma enfermidade que não tinha cura. E Deus usou o profeta para dizer, olha, só usa. E ele sarou, ficou sarado. Tudo isso porque entendeu o propósito de Deus. Em meio à escassez de governo, família e saúde, Deus entrou em ação. Então eu quero falar para você através desse conceito, que para Deus não há nada impossível para que Ele não possa fazer. Independente da situação, independente do problema, não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus diante da situação, porque era um problema político, governamental na época. A Síria estava invadindo, a sua casa não estava bem, a sua saúde não estava bem, aleluia. Mas Deus entrou em um momento e mudou toda a circunstância para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não se revoltou contra Deus. Porque tem pessoas revoltadas com Deus aí fora, irmãos. Tem um monte de pessoas revoltadas com Deus, porque Deus não curou o pai, porque Deus não curou o filho. Diga misericórdia. Porque Deus não me curou, porque Deus não fez isso, como que Deus fosse obrigado. Deus faz no seu tempo conforme a sua vontade, porque Deus não está a favor da vontade do homem, Deus está segundo a sua própria vontade. É assim que Deus faz, não é? Isso é Deus. E não tem como o homem querer questionar. Quem vai questionar Deus, irmãos? Só questiona Deus quem é murmurador, quem não entende o propósito. Não é verdade? Quem não entende o propósito, que questionam, que murmuram. Aleluia. É quem não entende Deus.
O que nos traz esse ensinamento hoje é que diante de qualquer problema, Deus pode agir e mudar. Deus pode fazer a diferença. Só precisa que nós entendamos o propósito de Deus para que Ele possa fazer mudanças. Aleluia. Versículo número 8 vai dizer assim: e Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal? O homem é incrédulo, né, irmão? Não tem jeito, não, o ser humano, né? O ser humano sempre tem alguma indagação, né? Deus vai falar para tu não vai viver, tu vai morrer. Aí depois manda o profeta de volta, fala assim: tu vai viver, eu vou te dar livramento, a Síria não vai invadir. Aleluia. E Deus faz coisas grandes, porque no livramento da Síria, Deus mandou um anjo, aleluia, e matou 185 mil soldados. Um anjo foi lá, para dar livramento, por causa do homem que orou, chorou, e aí depois perguntou para o profeta: qual é o sinal? Mas quando Deus fala, Ele faz, porque Ele é Deus. E quando Deus quer tratar, Ele trata, porque Ele é Deus. Não adianta querer questionar. Quem questiona Deus, né? Eu tenho ouvido falar assim: como questionar? Né? Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Olha só, meu Deus, de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor. Eu queria subir, com certeza ele não estava tendo essa oportunidade. Aí disse o profeta Isaías: isto te será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá. Olha só, irmão, o homem de Deus tem palavra, porque Deus usou um homem que tinha compromisso com ele, que era o profeta Isaías. E disse Isaías: isto será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz. Adianta-se-á a sombra 10 graus e voltará 10 graus atrás. Aleluia. Era impossível, né? Aleluia. Mas se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou que ia fazer, Ele fez. E Ele fez. Voltou 10 graus atrás, para mostrar para Ezequias que Deus tinha ouvido a sua oração, Deus tinha um particular. Então eu quero dizer para você nessa noite, que entrou aqui neste lugar, aleluia, que se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Mas não questione a Deus, aleluia, porque Deus tem seus meios de trabalhar. Porque Ele falou assim: olha, eu conheço a você, Ezequias, porque a tua vida não está boa, a tua casa não está boa, o teu governo não está bom, mas coloca também a tua casa em ordem, né? Então depois de tudo isso, com certeza, Ezequias andou no caminho do Senhor, como já estava andando, e Deus cumpriu com a sua palavra o que ia fazer. Aleluia. Porque Deus trabalha na contramão do homem. Deus não trabalha na lógica do homem, não, irmãos. Porque às vezes o homem acha que Deus trabalha na lógica dele, né? Não. Nós temos que saber que Deus é o nosso Deus, e nós somos dependentes dele. Deus não depende de nós. Você sabia disso? Tem pessoas que acham: não, se eu não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Deus não depende de você. Agora, uma coisa é certa: Deus conta com você. Se você está disposto, tem disponibilidade, Deus conta com você. Ele vai te capacitar, vai te ajudar, vai te dar, aleluia, capacidade, mas Ele conta com você. Mas no momento que você disser que não quer, isso não vai ofender a Deus, porque Deus não está dependendo do homem para fazer nada. Aleluia. Você percebe, né?
Chegou uma época, fiquei 7 anos dirigindo uma congregação. Pastor auxiliar, depois com pastor, era na época secretário da igreja, tesouraria, tinha era uma igreja pequena, muito serviço, abria igreja, fechava, limpava, fazia tudo na igreja. E eu tinha uma preocupação muito grande, 7 anos, e eu falava assim, se um dia eu for embora daqui, quem vai fazer? Não é? É a nossa preocupação às vezes, né? E agora? E o tempo foi passando, e Deus foi trabalhando, e eu falei, se eu for embora daqui, quem vai fazer? Quem vai abrir a igreja? Quem vai fechar a igreja? Quem vai limpar o vidro da porta que fica manchado, que as crianças mancham? Quem vai varrer o chão no domingo para os irmãos entrar? Eu tinha essa preocupação, fiquei 7 anos. Aí Deus trabalhou, eu vim morar no Jaraguá. Isso é lá na Terezinha. E eu vim morar no Jaraguá. Aí saí, conversei com o pastor nas mudanças, resumindo, fiquei debaixo da bênção, né? Saí debaixo da bênção, deixei tudo certinho, tudo conforme as ordenanças, deixei uma pessoa em meu lugar, preparei tudo certinho, e a igreja está de pé até hoje, você entende? Então você nunca é, aleluia, o único, sempre vai ter alguém que vai substituir você. Tem mais 7 mil, né? Sempre tem alguém. Então nunca diga que não tem ninguém. Sempre tem alguém para fazer, né? Por quê? Porque nós achamos que se eu não fizer, não tem quem faça. Tem, irmãos. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém. Deus levanta uma criança. Quando os reis não queriam, Deus levantava outro que queriam. Aleluia. Deus sempre vai levantar alguém que esteja na disposição para fazer a sua vontade, o seu querer, aleluia. Por quê? Porque o reino é de quem? É de Deus. O povo é de quem? O povo é de Deus, aleluia. A igreja é de quem? A igreja é de Deus. Quando nós entendemos isso, aleluia, nós só somos mais um no reino de Deus para fazer a sua vontade. Então eu te digo nessa noite, tudo o que você fizer, faça como que fosse para Deus. Aí você vai ver as coisas fluírem na tranquilidade. Tudo vai ser tranquilo, porque você não faz para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Isso traz benefício, tanto no nosso emocional, como na nossa vida espiritual, e nós se alegramos como fazendo. Agora, quando nós fazemos só para o ambiente ou para o momento, né? Aí depois traz estresse, traz problema, você leva problema para dentro de casa, não é? Aí traz dificuldade entre as famílias. Por quê? Porque às vezes fazemos por homem e não faz para Deus. Então isso é muito importante, entender o propósito. Quando Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso foi para a glória de Deus, irmãos. Para mostrar para Ezequias quem é Deus. E para nós hoje estar meditando nessa palavra, saber quão grande é o nosso Deus que nós servimos Ele. Né? Que nós não temos Deusinho pequeno que não faz, Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer, aleluia, porque Ele tem seus propósitos, seus meios de trabalhar na vida de cada crente. Deus vai agir na minha vida e não vai agir na vida do pastor Sebastião. Todos nós temos Deus tem uma forma de trabalhar com cada um, porque Ele conhece o perfil de cada um de nós. E a própria palavra vai nos dizer que quem foi que escolheu a nós? Foi nós mesmos que nos escolhemos estar aqui, irmão? Foi nós mesmos que escolhemos estar aqui? Foi, igreja? Então foi Deus que nos escolheu. E se Ele te escolheu é porque Ele tem um propósito para a tua vida. E você é uma peça fundamental, é uma pessoa fundamental, aleluia, para Deus. Né? É muito importante a sua vida na casa do Senhor, quando nós olhamos nessa visão.
Abra sua Bíblia, está indo embora uns minutinhos. Deuteronômio, capítulo número 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quem encontrou pode ler. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, nem as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Amém. Então nós vimos aqui o ensinamento de Deus para os filhos de Israel, a nação de Israel. Que eles não poderiam apartar de si a lei do Senhor. E era por obrigação dos seus pais ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Filhos saudáveis, cristãos, é quando os pais ensinam, educam nos caminhos do Senhor. Com certeza, eles darão bons frutos lá na frente. Em sua velhice, eles vão dar frutos bons. Por quê? Porque você ensinou a andar nos caminhos do Senhor Jesus. Não deixou que ele se apartasse da lei do Senhor. Aí se alguém perguntar assim, mas o pastor, o irmão, e se eles, quando eles crescerem, eles se afastarem do caminho do Senhor? Mas você nunca deixou de ensinar a lei e a palavra do Senhor. Uma coisa é trazer a igreja, irmãos, preste bem atenção, tá? Uma coisa é trazer os seus filhos à igreja. Outra coisa é ensinar em casa os seus filhos o caminho do Senhor, ou mostrar para eles a importância do reino de Deus, porque só o momento da igreja não é o suficiente para trazer uma educação espiritual, cristã, porque ele fica aqui uma hora e meia, e o resto do tempo é na escola, são mais 3, 4 horas, né? Depois em casa, aí vem hoje a tecnologia, os meios de informação, aí estão lá nos jogos brincando, ou fazendo algumas atividades ali, que não condiz com esse ensinamento cristão, e aí a sua mente é vazia, e o que traz de informação? Então, qual é o ensinamento? Tem um tempo para todas as coisas. Olha, você vai ter o tempo de brincar, tem aqui um momento de ouvir. É ensinamento, não é? Então, eu tenho hoje por obrigação a ensinar. Meu tempo é fora de casa. Eu vivo mais fora de casa do que dentro de casa. Né? Por quê? Porque eu saio 5 horas da manhã e chego às 18h30, 18h10, 18 horas em casa. Mas quem fica em casa com a responsabilidade é a mãe. E a mãe vai educar, trazer educação ao filho, está na tutela e na sua responsabilidade de ensinar a lei do Senhor e os caminhos do Senhor, porque eles vão crescer espiritualmente. Não é verdade? É ensinamento, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Sim ou não? Eu estou só trazendo aqui mais um cumprimento da palavra, certo? Mas é a Bíblia aqui, Deuteronômio, traz esse ensinamento para nós, né? O ensinamento dos nossos filhos, da família, culto da família, falando sobre família, bem-sucedida, nos caminhos do Senhor. Porque tudo isso é através da obediência, não é? É a obediência que vai fazer tudo trilhar certo.
Aleluia. Vamos aqui para irmos ao final. Lemos aqui Salmos de número 68. Salmos de número 68, versículo de número 6. Vamos dizer aqui. Amém. Então entendemos aqui? Aleluia. Deus é que faz isso. Pessoas solitárias, que não têm família, viver em família. Aleluia. Traz a liberdade. Liberta aqueles que estão presos em seus grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca, né? Então, quando nós pegamos essa visão aqui, nós entendemos ao povo de Israel. Vai ser o resumo desses minutos que já foram. O povo de Israel fez o quê? Estava lá no Egito, sofrendo, clamou, Deus ouviu o seu clamor. Veio para a terra da prometida, no meio do caminho começou o quê? Ser rebeldes, murmurar contra Deus, questionar contra Deus. Né? Muitas vezes murmuraram, por que Deus nos trouxe aqui? Moisés trouxe aqui para nós nos morrermos. Não é melhor estarmos lá? Aí ficaram ali mais 40 anos sofrendo, por quê? Por causa de quê? Por causa das suas rebeldias. Amém? Aí perderam a visão do reino de Deus, né? De alcançar as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conselho para, aleluia, o nosso conhecimento para famílias, foi essa mensagem que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite. Ensinamento, para que nós possamos melhorar cada dia mais, estar um pouquinho melhor na presença do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo continue falando mais ao nosso coração. Porque a cada dia, a cada momento, somos necessitados da palavra do Senhor nosso Deus. Amém?